aí. A pergunta que eu deixei foi: diferença entre autoridade e liderança. Eu achei interessante a gente falar um pouquinho disso, porque eu estava lendo um livro. E ele fala que autoridade, pastor, pode falar para a gente, autoridade é algo delegado por Deus. E ele estava trabalhando, e a questão da liderança já é uma questão relacionada à sua personalidade. Interessante, Carol, que eu casei com uma mulher líder. Ela foi minha primeira líder na igreja, foi a líder da célula que eu entrei, foi pastoreada pelo Leozão também, na época. E tudo isso trouxe uma consciência para ela muito ativa, como você falou. Faz parte da personalidade dela ter uma ótica de estar à frente em tudo. E quando nós casamos, viemos nessa perspectiva de construir um governo sobre a casa. E ela foi vendo esse governo de Deus na nossa vida e se disponibilizando a aceitar essa mesma missão. Mas interessante que até hoje ela não perde nada dos seus princípios de liderança. Ela quer estar à frente do grupo, ela quer estar conversando, respeitando esses limites. Acredito que o ponto de equilíbrio é esse governo do Espírito Santo na nossa vida. Aqui eu sei que a plateia tem mais uma pergunta aí, que tinha levantado a mão. Passa o microfone ali para ele perguntar. Na verdade, eu queria perguntar para a Cláudia, como você trabalha, é bem-sucedida no campo profissional, suponhamos que seu marido fosse, no seu serviço, fosse submisso a você. Você fosse a autoridade sobre ele no seu trabalho. E quando chegasse em casa, qual que é o processo para inverter isso? Olha, eu vivo isso todo dia. Eu trabalho 8, 9 horas por dia, e o tempo todo ali trazendo soluções, trabalhando com outros líderes, coordenando uma equipe grande de pessoas, e o tempo todo você tem que estar ligado, prático, objetivo, correria, né? Muitas vezes apagando um incêndio. E quando eu saio do serviço, eu estou tão acelerada que no trânsito, eu já chego em casa acelerada. E aí, quantas vezes eu já ouvi isso? Cláudia, você está em casa. Ali quem manda é o meu marido. Eu tenho essa consciência porque eu sei do meu papel ali enquanto esposa. Só que é tão simples assim? Não. Porque é uma disposição interior em falar, ele é o cabeça, porque Jesus é o cabeça dele. Então, eu vou me submeter. Não é fácil, ele está aqui fora. Ele está ali com meu filhinho, aguardando. Para eu estar aqui, eu falei com ele, olha, fui convidada, posso? Inclusive, perguntei, meu bem, o tema é submissão. Eu sou submissa? Fiz essa pergunta. E crente que ele ia falar, sim, é submissa. E aí ele falou assim, quando ele fez assim, eu falei, tenho que aprender muito ainda. Mas é um processo diário em falar assim, quem dá ordem aqui, que a palavra final é a dele. Claro que existe o diálogo, existe, né, o companheirismo, né, foi aquilo que eu falei. Se a palavra final for a que ele, né, decidir, nós vamos juntos. Agora, se for algo que vai ferir a palavra do Senhor e vai contra os valores do Senhor, aí eu sou contra. Aí eu vou seguir o princípio de Deus. Certo. Agora, fora isso, eu tenho que me submeter. É um trabalho diário. Pois é, o tema está interessante. David, pastor, espera só um pouquinho. Como eu falei, esse programa está recheado. Então, agora nós temos aquele bloco tão esperado, que é o nosso bloco sobre sexualidade. Aê. E eu quero convidar o Dr. Talvanes Parísio. Que bom! Vai pra onde? Tá, então vou ficar aqui. Que bom que o senhor está aqui. Não, eu vejo que o senhor fica ali dia, querendo falar. O tema está cada dia assim mais. Mas agora o senhor está com o microfone na mão. Pois o senhor vai poder falar à vontade. Poder veio para cá agora. Bom, enfim, né, é um tema realmente palpitante e que fere muito o tema também da sexualidade. Isso. Né? É preciso que haja um equilíbrio nessa área também, como o pastor muito bem colocou, é a cereja do bolo. Né? O relacionamento, eu acho que a liderança vem, né, de uma ordem também hierárquica de atitude. Né? Relacionamento deve vir com oração, né, em primeiro lugar, né? Depois comunicação, né? Aí entra o respeito, a dignidade e o equilíbrio para que a submissão não seja de dominação, mas que seja de interação.
Eu falo que depois vem Importante a isso. ação, né? E depois, então, né, aí a ação e o sexo, entre outras coisas, mais. Né? Mas eu acho que se houver uma hierarquização do entendimento do líder, né, do cabeça, eu acho que isso vai funcionar, porque aí a interação ela tira as arestas aonde a submissão pode ser entendida como dominação, como um tipo de opressão, né? Ela não se presta a isso. Ela se presta àquele que está na posição de líder, de trazer o outro para o seu lado e não de colocar numa Entendi. posição inferior. Às vezes a inversão dos valores é que traz toda a confusão, Com né? certeza. É por isso que a gente começou conceituando. E agora nós temos um momento tão esperado por todos nós, né? Com perguntas relacionadas à sexualidade. Eu posso fazer uma pergunta? Claro que você pode fazer a pergunta, mas eu acho que é legal a gente falar por que sexualidade, porque nós somos livres para falar sobre todos os assuntos, inclusive sexualidade. Né? Que é um tema não muito discutido no nosso meio, e a gente está dando essa oportunidade aqui no Acesso Livre. Eu gostaria de perguntar, o senhor falou de uma maneira bem geral, mas existe a submissão na sexualidade? E como que é feita? Pois é. Veja bem, existe como em Eu não tudo, queria colocar existe, na parede, sim, mas, né? sim. Agora, é preciso que seja muito bem entendida, porque aí o equilíbrio é muito delicado. Isso. Né? Você tem que entender, em primeiro lugar, quer dizer, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se você tem que cuidar do seu, você tem que cuidar da sua esposa também, como o pastor falou. Né? Se o corpo dela é meu, se o meu corpo é dela, então ela tem que cuidar do meu, eu tenho que cuidar do dela, e também eu cuidar do meu para ela, e ela cuidar do dela para mim. Tá? Então, a coisa tem que ser muito equilibrada. E aí tem que entrar uma coisa muito importante do respeito. Né? Se o corpo dela é meu e eu respeito o meu corpo, então eu tenho que respeitar o dela como se fosse meu. Ótimo. Né? Então, a compreensão tem que ser fina, ela tem que ser muito elaborada, ela exige muito amor, consideração e amizade. Né? E esse equilíbrio vem da oração, porque senão eu falo assim, não, eu estou necessitado, eu estou... Né? E você tem, e a coisa não pode ser muito por aí. Isso que o senhor falou, tem que ter comunicação. Porque quando há transparência, quando um fala, o outro entende. Porque eles são um. Né? Não é simplesmente algo egoísta para você simplesmente se satisfazer, mas é para os dois. Não podemos também negar que existe a necessidade física. Claro. Né? Não é uma coisa, não é uma utopia. Existe. Tá? Mas percebam bem, à medida que o relacionamento vai amadurecendo, e isso são dados científicos e estatísticos, o que vai prevalecendo é o quê? A comunicação sobre a ação. A ação vai se tornando mais efetiva, mais interessante, uma ação mais, que traz mais plenitude, satisfação, né, de melhor qualidade, porque a comunicação vai crescendo, né, e ela vai refinando a ação. Né? Então, o que mais... As pessoas falam assim, rotina, cotidiano e tal. O que equilibra isso é a comunicação. Se houver comunicação, transparência, a coisa funciona. Agora, se for assim, eu estou escondendo aqui o meu interesse, porque, na verdade, eu tenho segundas, terceiras, quintas intenções, a coisa fica um pouco complicada. E eu quero, na verdade, prevalecer. Aí, realmente, complica tudo. Doutor Talvão, nós temos mais perguntas. Mauri. Opa! Vem pra cá. Olá. Até falando, a Mauri, gente, até aproveitar, né? Ela que arruma o meu cabelo, maqueia, que me deixa assim. É linda, né, gente? Faz toda a diferença, não faz? Quem arrumou o cabelo sou eu mesmo. Viu? Desculpa, pastor, mas se você precisar, tô aqui, tá? Tá bom. Faz a pergunta, querida. Eu achei bacana essa pergunta que eu vou fazer agora, porque eu tenho um filho de 14 anos, né? E tá aí nessa não parece, né? tá aí nessa fase de adolescência. E a pergunta é: qual idade que uma garota pode estar se relacionando sexualmente com um rapaz? E também, claro que eu quero saber, porque meu filho, né, 14 anos, meu Deus, tá caminhando aí. Não, mas ele pode deixar que o doutor Talvão vai te dar a resposta certa. Então, gente, quer dizer, existe uma massificação na mídia, né, no sexo. Né? Não se fala de sexualidade, se fala de sexo. Isso. E o sexo genitalizado. Né? Pênis, vagina, né, as coisas sempre dão certo na mídia, né, e tudo mais. Mas ninguém presta atenção que, na realidade, não é apenas o encontro do pênis e da vagina, é o encontro do corpo do menino com o corpo da menina. É necessário que haja maturidade.
né? Porque a maturidade vai trazer o elemento fundamental, que não é o sexo. O sexo é a consequência de uma relação afetiva, de uma relação de amor, de uma relação de amizade, de respeito, de dignidade. Por isso, é importante que haja primeiro a maturidade. Não é que nós vamos agora proibir, nós vamos criar tabu, a igreja não cria tabu, a ciência tem que criar tabu, ninguém tem que criar tabu. Apenas, gente, cada coisa tem o seu momento. Você não pode exigir, por exemplo, uma alta performance atlética de uma criança de 5 anos de idade. Quer dizer, isso é natural. Da mesma forma, isso é uma coisa relativamente subjetiva, mas também natural compreendermos que a maturidade é o que vai trazer, então, o equilíbrio aonde possam exercer isso para a sua própria felicidade e não para a frustração, e não para traumas e, posteriormente, doenças, que é o mais grave.